Sejam muito bem-vindos aí ao canal Leudo Júnior Rosa do Deserto. Estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar de um assunto muito recorrente, né? Que as pessoas me perguntam bastante e muitas vezes é pela própria ansiedade das pessoas, né? Vamos falar hoje sobre a questão das mudinhas. Por que a minha mudinha não cresce, Leudo? Leudo, qual é o adubo que eu devo usar na mudinha? Leudo, eu tenho umas mudinhas que elas não vão para frente. O que é que se deve fazer nessas situações, né? Pessoal, vou mostrar primeiro para vocês aqui algumas mudinhas, tá bom? Algumas mudinhas. Ó, vou mostrar uma bem pequenininha aqui. Peraí, o juiz subiu na mesa aqui, pessoal. Pronto. Pronto, aqui. Que ele estava atrapalhando aqui. Então, ó, mostrar essa mudinha aqui, pessoal. Olha o tamanhozinho dela, né? Essa aqui acabou de sair da estufinha e foi aqui pro copinho, né? Ela é diferente de uma que já tá maiorzinha, ó. Olha o tamanho dessa, né? Essa aqui já tem mais de um mês, né? E olha essa aqui, que já vai para... Já gordinha, já tá com as estrias aqui de crescimento, certo? Quando ela tá com essas estrias aqui, pessoal, é porque ela tá começando a se desenvolver, o caudex, né? Então ela já tá prontinha para crescer, né? Para florir. Então ela já tá ótima, essa mudinha aqui, ó. Um ótimo estado de saúde, está bem saudável, certo? Então, existe adubação diferente para as três? Existe. Só que, o que eu quero deixar bem claro aqui, tenha calma que a gente vai ver tudo sobre a questão da adubação das mudinhas, como fazer as nossas mudinhas crescerem. Mas antes de tudo, eu quero falar uma coisa aqui. A sua mudinha precisa de sol, certo? Esse tamanho aqui, eu particularmente ainda não levo ao sol. Eu deixo no local ali, que ela pega o sol só pela manhã, só uma frechinha de luz, tá certo? Só um pouquinho de sol. Desse tamanho aqui em diante, já pode pegar o sol, certo? Só que aqui a gente não pode deixar muito seco, porque elas são muito sensíveis, então a gente tem que prestar bastante atenção. Para quem tem plantações, né, para quem é produtor, e aí eles têm aqueles aspersores que ficam ali automáticos, aí é muito fácil, né? Eu tô falando aqui para você que tem algumas mudinhas e que você agua na mão mesmo, igual a mim, né? Porque eu não tenho um aspersor, não sou produtor, não tenho estufa, então eu tô falando de pessoas que têm um tratamento caseiro, assim como você que está me assistindo. Para as pessoas que já são produtores, eles já sabem, né? Não precisa nem eles estar assistindo esse meu canal aqui. O meu canal é para as pessoas que estão aprendendo, para as pessoas que estão começando a colecionar, que estão comprando sementes e aí as mudinhas ficam grandinhas assim e não vão para frente. Então, o que é que elas precisam? Sol. Segundo, tem mudinha que elas desenvolvem menos do que as outras, certo? Se for para vender, uma vez eu vi aí num vídeo o cara dizendo que ele descarta. Eu não descarto. Se ela tiver pequenininha e não estiver crescendo, você coloca o mesmo adubo, as outras crescem e ela não cresce, é problema genético, certo? Então ela vai sempre se desenvolver lentamente. Cuide dela do mesmo jeito e ela vai crescer, só que no tempo dela, tá bom? No tempo dela. Não adianta entupir de adubo que você vai acabar matando a planta. Então, adubação para uma planta desse tamanho é diferente da adubação para uma planta desse tamanho, que é diferente da adubação para uma planta desse tamanho. Esse tamanho aqui já pode levar uma adubação como se fosse para uma planta adulta, não tem problema. Agora desse tamanho não. Se você colocar uma adubação para planta adulta, você vai matar. Falei do sol, sol é o primeiro ponto. Segundo ponto é ventilação, porque senão a sua mudinha ela vai começar a criar fungos e vai morrer preta, certo? Terceiro ponto, substrato, né? Um substrato que seja mais arenoso, não tenha muito orgânico. Já falei aqui naquele vídeo como não matar sua mudinha, né?
Eu vou deixar o link aqui em cima para você clicar e assistir lá de novo. E então quem não assistiu vai lá e assiste, tá certo? A gente vai falar agora sobre os adubos. Temos o nosso velho Forte Flores, conhecido, certo? Vou repetir. Esses adubos, pessoal, eles levam os macronutrientes e alguns deles levam os micronutrientes. O que são os macronutrientes? São aqueles elementos que a planta mais absorve, que ela se alimenta mais, que ela precisa em maior quantidade. Então é o NPK. Lembra do que é NPK? Nitrogênio de N, o P é o fósforo e o K é o potássio. Então sempre quando você for comprar algum adubo, você olha qual é o NPK. Você pergunta para o vendedor qual é o NPK. Por exemplo, aqui no Forte Flores é 6 de nitrogênio, 18 de fósforo e 12 de potássio, certo? 6 de nitrogênio, 18 de fósforo e 12 de potássio. Então ele tem mais fósforo. Então ele é mais para floração. Eu tenho vários vídeos aqui falando sobre a questão da floração, adubação para florir, como fazer sua rosa florir. Só que nesse vídeo de hoje a gente quer uma adubação para que as nossas mudinhas pequenininhas cresçam, se desenvolvam, né? Então a gente não vai utilizar esse, a gente vai utilizar esse, ó, Forte Jardim, que é da mesma linha Forte, certo? E esse, ó, tem mais nitrogênio, né? Tem 13 de nitrogênio, apenas 5 de fósforo e 13 de potássio. Lembra qual a diferença? Pessoal, o nitrogênio, ele é o elemento que mais vai favorecer o crescimento vegetativo da sua planta, certo? Então, você utilizar um adubo que tem mais nitrogênio, cuidado para não exagerar, porque se for numa planta normal, ela pode estiolar. O que é estiolar? Ela ficar só aquele galhão esticado e mole, certo? Porque foi muito nitrogênio, tá bom? Mas, Leudo, como é que eu vou usar um Forte Jardim desse, por exemplo? Um adubo que tem mais nitrogênio. A quantidade que eu for usar numa muda dessa aqui, olha o tamanho dessa e o tamanho dessa, né? Essa aqui dá uns 5 vezes o tamanho dessa aqui. Então eu vou diluir bem mais se eu for usar numa planta dessa aqui. Eu vou colocar 1 colher para 1 litro d'água se eu for utilizar nessa aqui. Se eu for utilizar nessa aqui, eu coloco 1 colher em 3 litros d'água. Se eu for usar nessa aqui, eu coloco 1 colher em 5 litros d'água. Posso usar até uma vez por semana. Eu utilizo de 15 em 15 dias, né? Não estou utilizando mais o Forte Flores nem o Forte Jardim. Eu utilizo o Plantafol. Plantafol 30, 10, 10. Sempre quando você vê essa numeração, 30, 10, 10, 10, 54, 10, 10, 10, 10, né? Sempre pense no NPK. N sempre vai ser o primeiro número, P o segundo número, K o terceiro número. N, nitrogênio, P, fósforo, K, potássio, certo? Então no caso aqui é 30, 10, 10. Vai ser 30 de nitrogênio, 10 de fósforo, 10 de potássio. Então ele é mais para as plantas crescerem, né? Se desenvolverem em crescimento vegetativo, né? As folhas, os ramos, os galhos, tá certo, pessoal? Então é isso. Se eu for usar um Plantafol também da mesma forma. Se eu utilizo uma coisa para uma planta desse tamanho, né? Se eu for usar para uma planta desse tamanho, eu vou utilizar a lógica. Eu vou diluir bem mais para ele ficar bem diluído e utilizar na minha planta menor. Por quê? Porque senão eu vou queimar as raízes bem fininhas. E aí a planta não vai conseguir se alimentar, tá certo? Então, falei aqui sobre a questão do sol. Falei aqui da questão da ventilação. Falei aqui da questão da adubação, né? Que deve ser mais rica em nitrogênio nesta fase da planta. E agora eu vou falar também sobre a questão do osmocote. O que é o osmocote, pessoal? Então, o osmocote é essas bolinhas aqui, ó, certo? Que existem também várias formulações, né? Existem várias formulações. Existe 14, 14, 14, 10, 10, 10, né? 15, 9, 12, depende. Aí você, para o crescimento, você vai utilizar um osmocote
que seja com mais nitrogênio. Mesma forma. Leudo, como é que eu adubo uma plantinha dessa aqui? Desse tamanhozinho? Desse tamanhozinho eu vou colocar umas 10 bolinhas. Coloco assim uma porçãozinha de bolinha. Pronto. Ó. Pronto. Aqui tá adubado. Leudo, qual é a diferença do osmocote? Esse aqui, pessoal, é um adubo de liberação lenta. Então ele não tem perigo de queimar a sua planta, porque ele vai liberando lentamente. Tá? Ele só vai queimar se você botar muito osmocote, né? Aí ele vai queimar a sua planta. Mas umas 10 bolinhas assim é tranquilo, tá bom? Para você fazer uma boa adubação. E aí você vai utilizar uma planta desse tamanho aqui, né? Essa aqui já tá adubado com osmocote, mas aí você usa uma colherzinha, né, de osmocote. Você pode enterrar ou pode colocar por cima. Interessante, melhor do osmocote é você enterrar, mesmo que seja superficialmente, né? Uma covinha rasa, você enterra aqui no substrato, tá? Porque o sol ele pode ressecar o osmocote e ele vai liberando lentamente um líquido que ele tem dentro, que é o NPK, né? Então a melhor opção seria enterrá-lo ou então misturar no substrato, tá bom? Pessoal, com essas informações a gente pode aumentar a velocidade do nosso crescimento das nossas mudinhas. Agora a gente tem que ter muito cuidado na nossa ansiedade, prestar atenção para que a gente não pegue, encha a nossa planta de adubo e acabe matando a nossa planta, certo? As plantas têm o tempo delas, pessoal, não adianta querer acelerar, a natureza tem o seu tempo, Deus tem o seu tempo, né? Então a gente faz o mínimo, o resto é cuidar com amor, né? Com dedicação, e as flores vão vir, certo? Tenha paciência que as flores vão vir, tá bom? Então, pessoal, quero agradecer a todos vocês que assistem aqui o canal Leudo Júnior Rosa do Deserto. Eu fiz esse vídeo porque me pediram, muitas pessoas me perguntam isso, tá? Então eu achei necessário fazer esse vídeo aqui para vocês. Quero agradecer a Deus primeiramente, né? Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de fazer um vídeo, e agradecer a todos vocês. Peço a vocês aí que aproveitem essa quarentena aí para assistir os vídeos, né? Assistam os vídeos, né? Peço a vocês aí que deixem o like, ajude aí o canal, divulgue, compartilhe aí nos grupos do WhatsApp, né? E é isso. Muito obrigado. Esse é o canal Leudo Júnior Rosa do Deserto.